ele diz, revestir de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, de novo, Satanás, ele prepara ciladas, ele não vai lutar com você de frente. Ele não vai te mandar um recado, se prepare que eu vou guerrear contra você, não. Ele vai criar uma situação que você não espera, a hora que você menos perceber, você vai estar no meio daquela situação e aquilo vai poder te levar à queda se você não estiver preparado, não é isso? Mas a Bíblia diz que nós podemos ficar firmes contra as ciladas dele. Aí Paulo diz, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, de novo, o que ele está falando aqui? Que a nossa luta não tem nada a ver com o mundo físico. Quem rege o mundo físico é o mundo espiritual. Então, aquele chefe que te odeia, aquela briga com a tua esposa ou com o teu marido, né? Aquele ressentimento que ficou com alguém que era tão importante para você e deixou de ser, tudo isso foi cilada do diabo. E se você não tomar cuidado, meu irmão, simplesmente não sobra nada, você cai, você perde. Então, vamos lá, vamos continuar, vamos tomar posse, vamos aprender aquilo que o Senhor está nos ensinando. Aí o que ele vai dizer, gente? Ele fala assim, olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus. De novo, ele está repetindo essa ideia de que tem que ser toda a armadura de Deus, né? Para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Perceberam? Nós podemos vencer tudo, promessa de Deus. Em nome de Jesus, toma posse isso, gente. Estais, pois, firmes, tá? Começa com isso. Cingindo-vos com a verdade. A verdade, gente, tem que ser aquilo que permeia a nossa vida como um todo, né? Eu vou ler aqui no grego, olha, a palavra cingindo-vos, perizonime, que é uma cinta ou um cinto. O que essa cinta, na verdade, era dentro da armadura romana? Segurava a parte de cima, o peitoral, com a parte de baixo, deixava tudo amarrado, entendeu? Então a verdade tem que estar em tudo na nossa vida. E vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça é aquele peitoral, né? Aquele peitoral que impedia, por exemplo, se o indivíduo recebesse uma flecha, que ele fosse ferido mortalmente, tá? A couraça da justiça tem um escudo também, mas a couraça é um peitoral que está aqui para proteger as partes moles, né? Numa guerra, numa espada que resvalasse. Então a justiça não é a nossa justiça, mas a justiça de Deus. É a justificação que está em Cristo, entendeu? Aí ele diz, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. O que é a preparação do Evangelho da Paz? Sandálias fala de proteger o nosso caminhar. Então, o nosso caminhar, gente, ele deve estar pautado por uma vida cuja mensagem é de paz. Evangelho é boa notícia. Boa notícia de paz, ou seja, nós estamos nesse mundo, a nossa guerra espiritual é contra o diabo, mas não é contra as pessoas. Porque quando você vê pessoas entrando em guerras, em disputas, em discussões, por qualquer razão que seja, por discordância política, por discordância espiritual, por discordância, emocional, marido e mulher, discutindo a relação, se você não tomar cuidado, aquilo pode criar um muro de separação, e isso traz consequências graves. E Satanás, ele quer criar um mundo exterior seu desastroso, para quê? Porque o objetivo dele é atacar a sua mente, e portanto ele quer gerar uma batalha espiritual na tua mente, para que você tenha uma vida miserável exteriormente, e também uma vida miserável interiormente. Então, aí ele diz, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, não viva arrumando brigas, viva promovendo a boa notícia, a paz. Tenha uma palavra pacífica, porque a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira, a branda desvia o furor. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra.
Então, meu querido, saiba disso, a nossa guerra espiritual é contra o diabo. Mas encha o teu coração e a sua mente de paz, do evangelho, da boa notícia. Quando o diabo te acusar, apontar os seus pecados, você fala, mas Satanás, Jesus já morreu por mim, meu pecado já foi perdoado, eu estou livre, meu pecado já foi coberto pelo sangue de Jesus, vai tratar com ele, eu não tenho culpa, eu estou debaixo da graça, do perdão de Deus, você não vai dominar minha mente. Então, cuidado com você acreditar nas coisas que ele está falando, gente. Aí o texto continua dizendo, né? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Olha lá, que coisa interessante. O escudo da fé é uma coisa impressionante. A fé deve permear a nossa vida. O escudo do romano, gente, não era um escudo pequenininho. Você já deve ter visto em filmes que o escudo romano era um escudo enorme, que cobria muitas vezes o seu corpo inteiro. Então, quando os inimigos lançavam, né, as flechas, dardos inflamados, eram flechas pegando fogo. Né? Na ponta da flecha tinha betume e com óleo eles botavam ali, né, fogo e atiravam. O escudo do romano, ele tinha uma couraça, além de ser de madeira, mas por cima da madeira, ele tinha uma couraça de couro que eles molhavam em água. Então, quando vinham as flechas, elas paravam no escudo e apagavam, porque estava molhada, não havia ali combustível para destruir o escudo. E é isso que a fé faz. As flechas, os dardos inflamados do maligno, nada mais são do que pensamentos, do que acusações, do que ameaças, não é? Ele lança, do que dúvidas. Gente, sempre foi esse o sistema dele. Ele fez isso com Adão e com Eva. Fez isso com Jesus, gente. Não vai fazer com você? Então a batalha espiritual é sempre na mente. Como vencer? Usando toda a armadura. Veja, o texto está falando, você vai estudar lá depois. Efésios capítulo 6. Entendeu? Por quê? Porque você tem que pôr toda a armadura. Efésios 6, a partir do versículo 10, cada um dos utensílios tem a ver com uma área do seu corpo. Né? Quando a gente fala, por exemplo, né, da couraça, está protegendo o coração. O coração tem a ver com o quê? Com emoções, com sentimentos. Então, você precisa da couraça da justiça, da justificação de Jesus para te proteger das acusações, dos sentimentos que ele te lança. Mas também você precisa da fé. Fé no quê, irmãos? Fé de que Deus está no céu e que ele é o Senhor, que ele manda em tudo. Fé de que ele conhece o começo, o meio e o fim. Fé de que ele é bom. Fé de que ele se importa com a tua vida. Se gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal, pois juntos somos mais fortes.